Convido a igreja para que cada um esteja com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aleluia. Esta parábola muito bem conhecida, que o Senhor Jesus fala para esclarecer a nós, a igreja, os tipos de crentes. Estas 10 virgens formam a igreja parente. E aí também mostra as escolhas que cada crente faz. Mostra o tipo de cada crente, o caráter de cada crente. Ele está comparando a vida cristã com a solene procissão de casamento, procissão nupcial, onde as pessoas saem com suas tochas acesas ao encontro do noivo para celebrarem a festa do casamento, da noite de núpcias. Nós vemos que esta parábola não menciona a noiva, mas a parábola está focada no noivo, nas bodas e nos participantes das bodas. E a figura dos participantes aqui são as 10 virgens. Quem seguirá a tradição e poderá participar das bodas? É esta a questão. Quem está apto para seguir os costumes indicados por Deus para o seu povo e participar das bodas? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ele faz uma comparação, fala de semelhança. A igreja parente. Só o Senhor conhece o coração de cada um. As 10 virgens, aparentemente, crentes perfeitas. Mas somente 5 ali eram prudentes. E outras 5 eram nécias, tolas. Jesus está chamando a atenção, através dessa parábola, para a necessidade de preparativos na caminhada terrena, para que possamos chegar na eternidade com Ele, com o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que todas as pessoas têm a intenção de ir para o céu. Pode ver, as pessoas, muitas vezes, por mais erradas que sejam, elas querem ir para o céu. Mas nem todas as pessoas tomam os cuidados necessários nesta caminhada para chegar no céu, para estar na eternidade com Deus. É o que Jesus exemplifica nesta parábola. As virgens nécias, imprudentes, tolas, e as virgens sábias, as virgens prudentes. Primeiro, através das virgens nécias, Jesus retrata o crente imprudente, o crente tolo, no sentido da palavra nécio. Jesus afirma que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo.
é semelhante. Então nós precisamos tomar esta semelhança que Jesus lança aqui para a nossa vida prática. Eu estou sendo, nesta semelhança, uma virgem imprudente? Nós precisamos estar atentos ao que Jesus quer que clareie o nosso entendimento. A noiva não aparece, mas nós sabemos que a igreja como um todo é a noiva. Aqui Jesus quer tratar com indivíduos. A igreja toda é a noiva do Senhor Jesus, o Cristo, o ungido. E por isso que Jesus coloca o foco nas virgens, que seriam as daminhas de hoje, que acompanham a noiva no ritual de casamento. Então, Jesus está deixando bem claro que precisa se tomar cuidados pessoais para o nosso encontro com o noivo, o encontro individual. A noiva, como igreja, é o coletivo. A virgem aqui representa cada crente na sua pureza necessária para se encontrar com o Senhor Jesus. Então, nós precisamos prestar atenção. Jesus está falando de pureza. Por isso que ele fala de virgindade. Aquelas virgens representavam a pureza do casamento. A noiva, necessariamente, deveria ser virgem. Então, no sentido cristão, as virgens representam a pureza e santidade de cada crente. Mas aqui diz que 5 eram imprudentes. 5 virgens agiam de maneira tola. Então a virgem tola, o que acontece? Logo deixa de ser virgem. Semelhante ao crente daí. O crente que agir desta maneira, a esta semelhança, daí logo perde a sua pureza. Logo deixa de obedecer à palavra. Logo cai na perdição, logo cai em condenação e perde a salvação. Por isso que ele fala da virgem imprudente. O foco é o crente imprudente. O crente que não toma os cuidados necessários com a sua salvação. As nécias, imprudentes ou tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 3. Não levaram. Não levar azeite é uma atitude pessoal das virgens imprudentes. E está bem claro que essas virgens imprudentes, que retratam o crente imprudente dos dias de hoje, elas tinham conhecimento do risco que estavam correndo. Elas sabiam, elas estavam ali, estou na turma aí, estou no meio dos demais crentes, eles vão me ajudar. Não é assim, salvação é pessoal, salvação é individual. Elas tinham consciência e mesmo assim caminharam correndo risco. Multidões de virgens imprudentes, crentes imprudentes, caminham hoje assim, conscientes do risco. Nós precisamos tomar cuidado, porque Provérbios 1,32 afirma: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então, a loucura daquelas 5 virgens imprudentes levou elas ao desvio da fé, levou elas à impressão de bem-estar, mas na verdade estavam caminhando para a exclusão, estavam caminhando para serem excluídas da grande festa, daquela festa maravilhosa, que era a celebração nupcial. Então, nós precisamos estar atentos que Jesus quer chamar a atenção para cuidados pessoais. O azeite é o combustível que mantém a tocha acesa da lamparina, o que iluminava na escuridão. Este azeite fala-nos da provisão de Deus para que andemos na unção do Espírito Santo. As virgens imprudentes não levaram azeite consigo. Elas eram crentes imprudentes. E crente imprudente não guarda as recomendações do Senhor.
não guarda, não obedece à palavra de Deus, não guarda no coração as ordenanças de Deus. Por isso que elas estavam agindo de modo tolo, de modo imprudente. O imprudente não alimenta constantemente a tocha da fé. O azeite é o alimento que gera luz. O nosso alimento que faz crescer na fé é a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão, é a obediência à palavra de Deus. Nós então precisamos tomar cuidado porque nós ficamos sem a unção quando nós não tomamos estes cuidados no dia a dia. As virgens tolas ficaram sem o azeite, acharam que podia dar um jeito, podiam até exigir das demais virgens um pouquinho do azeite delas. Mas não, isso é cuidado pessoal. A unção de Deus, a direção do Espírito Santo, questão da obediência à palavra, ninguém obedece por ninguém. Cada um faz por si mesmo, obedece por si mesmo e recebe a unção para si mesmo, quanto à presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Os imprudentes desejam participar do reino de Deus, mas não andam na presença de Deus. E só tem um jeito de andarmos na presença de Deus, pela obediência à palavra de Deus. Andar na presença de Deus não é levar Deus na conversa com orações bonitas, com aparências bonitas, aparência piedosa. Andar na presença de Deus é pela obediência à palavra de Deus. Assim nós nos mantemos na presença de Deus. Aí Deus se agrada disso. E aí nós temos condições de ter comunhão com Deus pela oração, comunhão com a igreja, comunhão no poder do Espírito Santo. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Não cuidaram da sua salvação, não cuidaram de manter a unção do Espírito Santo pela obediência à palavra e foram excluídas. Não vos conheço. No dia do juízo final, exatamente essas palavras Jesus dirá: vocês não são dos meus, não vos conheço. Somente aos negligentes, somente aos imprudentes, somente as pessoas que desobedecem à palavra de Deus. Então Jesus quer deixar bem claro aqui do cuidado pessoal que cada um deve ter com a sua salvação, de forma permanente, de forma crescente, dia após dia. Então o primeiro tipo de crente que nós vimos aqui na pessoa das crentes imprudentes, as virgens nécias, as virgens tolas, então podemos puxar para nós, na vida prática, o tipo de crente imprudente. Jesus deixa bem claro isso. Mas a parte boa é que Jesus também deixa bem claro a respeito do crente prudente, que são as virgens sábias, as virgens que tomaram aqueles cuidados pessoais quanto à sua vida diária, para não perderem a comunhão com o noivo, para não perder a comunhão com o Senhor Jesus, com Deus. Este é o sentido. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O crente prudente, além da obrigação de ser luz, precisa levar azeite para iluminar mais ainda, para não acabar a unção. Precisamos estar buscando mais pela obediência à palavra de Deus. O crente prudente, ele não se descuida, como as virgens prudentes não se descuidaram. Nós vemos que as prudentes, ao contrário das nécias, levaram azeite de reserva. É claro, por que a reserva? Para não correr riscos na procissão para as bodas. E nós precisamos ter essa reserva no dia a dia para o nosso relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus. Precisamos estar sempre buscando mais, servindo mais a Deus, pela obediência à palavra de Deus. E se aparecer
qualquer situação contrária, nós temos reserva. A reserva é a capacitação que o Espírito Santo dá a cada um. A unção, representada aqui pelo azeite, para sermos luz. A unção que o Espírito Santo dá, concedendo dons. E aí nós caminhamos nesta procissão, aqui comparada às bodas, com passos firmes, rumo à vida eterna, no poder da obediência, no poder do Espírito Santo. E se nós analisarmos com este azeite que alimenta a tocha, a palavra de Deus é o azeite que alimenta a nossa fé. Palavra de Deus que alimenta a tocha do fogo de Deus dentro de cada um, na vida de cada um. Romanos 10, 16 a 18 diz assim, Mateus 4, 2 a 4 também trata desse assunto. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na minha pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Então nós precisamos buscar o azeite da palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Hoje, as pessoas que ouvem a palavra de Deus, conforme anuncia o profeta Isaías, citado pelo apóstolo Paulo, quem ouve é indesculpável. Quem ouve sabe um mínimo dos cuidados necessários para não apagar, para não ficar sem a chama da fé. Então nós precisamos estar atentos, porque o noivo vai chegar. Tem momentos de descanso, as virgens dormiram, mas de repente é anunciado o grande momento. O noivo chegou. E as que estavam apercebidas, as prudentes, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Uma hora vão acabar-se as oportunidades. Fechar-se a porta significa juízo, significa encerramento de vida terrena. Daí a vida além morte. Então fechou-se a porta. Nesse momento que o Senhor Jesus chama o crente, cada um deve estar pronto para estar com Ele no céu. Agora os imprudentes vão ficar do lado de fora quando fecha-se a porta. No dia do juízo vai acontecer exatamente isso. Os crentes imprudentes receberão condenação. Os crentes prudentes receberão aceitação eterna junto ao Pai, salvação eterna junto ao Pai. Eu acho linda essa figura das 10 virgens para exemplificar a nossa vida diária com Deus. Chegou o noivo. Quem tomou os devidos cuidados, quem está pronto, como as virgens prudentes, é só festa, é só alegria eterna com Deus, com o noivo. Então, nós precisamos estar atentos. Somente o crente prudente entrará na vida eterna. Não tem jeitinho lá. E para isso é necessário tomar cuidados diários, cuidados constantes e viver abastecido com o azeite da graça de Deus em Cristo Jesus. Bem abastecidos, com bastante azeite da graça de Deus, da unção que vem de Deus pelo Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. E como obter esse azeite? É muito simples. Na comunhão santa, na leitura da Bíblia, na oração, perseverando em obediência a todos os mandamentos de Deus Pai, perseverando com seriedade, e aí temos o azeite de reserva. Temos uma reserva para a nossa vida diária, para lutas que possamos enfrentar, e assim
prosseguimos firmemente até o dia que estaremos na eternidade com Deus. Jesus está falando de cuidados pessoais quando fala das 10 virgens. Então nós precisamos estar atentos a esta recomendação do Senhor Jesus. Cuidados pessoais são diários, cuidados pessoais são constantes, com todas as áreas da nossa vida. Cuidados pessoais e espirituais, cuidados pessoais com a nossa alma, cuidados pessoais com o nosso físico. Aí nós nos mantemos equilibrados na presença de Deus, pela obediência, pela unção que vem de Deus, e com azeite de reserva, para não ficarmos excluídos, e sim estarmos além da porta, no tabernáculo celestial, na comunhão eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não importa quando o noivo virá, mas nós precisamos estar preocupados com o nosso estado espiritual, para que sejamos íntegros na presença dele e quando ele nos chamar, para que estejamos em santidade, em pureza. Então nós devemos estar atentos a esse estado espiritual. As imprudentes não estavam atentas a esse estado espiritual puro. As virgens prudentes estavam atentas. Chegou o momento e elas ficaram felizes junto ao noivo, naquela grande festa. Nós devemos nos livrar de todo embaraço. O embaraço daquelas 5 virgens, dos crentes imprudentes, era querer dar um jeitinho, querer manobrar os mandamentos de Deus. E as virgens prudentes não. Elas tomaram todos os cuidados pessoais. Então nós precisamos estar atentos para que o Senhor Jesus nos encontre puros, em obediência à palavra de Deus, em obediência aos mandamentos de Deus. O reino dos céus tem esta semelhança, e Jesus é extremamente claro conosco. Ele deixa bem claro, de uma forma muito racional, muito inteligente, para que ninguém diga, eu não fui avisado. Então nós deveremos estar tendo cuidados muito especiais no dia a dia, para sermos crentes prudentes, porque crente imprudente não entra no reino dos céus, fica de fora. Jesus não reconhece na família, na grande família. Então nós precisamos tomar todo o cuidado, nos libertar de todo embaraço espiritual, para que estejamos de forma que sejamos puros e agradáveis a Deus, sempre, até o dia que nos encontremos com o Senhor Jesus. Versículo 13 diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, o cuidado pessoal tem que ser constante. As imprudentes, elas achavam que iam ter uma outra oportunidade, que poderiam ir levando a vida assim, enganando a si mesmo e as outras pessoas, tentando extorquir o azeite das virgens prudentes, querendo exigir, e salvação é pessoal. Salvação exige cuidado pessoal, individual. Nós na comunhão santa ajudamos uns aos outros para o crescimento, mas a salvação é uma decisão pessoal. Cada um tem que cuidar da sua salvação, é isso que fica bem claro. E nós precisamos aprender com isso, precisamos vigiar, estar atentos, porque quando menos esperamos, nos encontramos com o Senhor Jesus. 2 Pedro 3, 8 e 9 afirma, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que nós vimos com as virgens imprudentes? Elas não tomaram os cuidados, quer dizer, acumularam pecados, acumularam erros, rebeldia, desobediência e faltou azeite. Este é o sentido das virgens imprudentes. E não teve espaço
no coração delas para arrependimento. O noivo esperava que elas se arrependessem para que estivessem lá com ele, mas não teve espaço para arrependimento. O imprudente não se arrepende, acha que pode ir fazendo manobras. E o crente prudente cuida todo dia da sua salvação pessoal com Deus. É zeloso quanto aos mandamentos de Deus, quanto à palavra de Deus. E daí tem o azeite de reserva. Tem o poder de Deus na sua vida, tem a unção do Espírito Santo na sua vida, tem a capacitação com dons do Espírito de Deus na sua vida. E caminha firmemente para a glória eterna. E não tem erro. Esta é a simplicidade do reino de Deus. Muito simples. Nós escolhemos ser imprudentes ou prudentes. Claro que Jesus quer, que Deus quer que nós sejamos todos prudentes. Mas Ele respeita, inclusive, o erro que as pessoas cometem. Porque salvação é uma escolha. Ele preparou a salvação para todos, mas aceita quem quer. E esta exatamente a palavra que ele está querendo dar a respeito das virgens prudentes e das imprudentes. Jesus não está preocupado em encher templos, em encher salões. Ele não está preocupado com isso. Os homens estão enganados, os líderes das igrejas estão enganados, querendo encher salões. Jesus está preocupado em ter na sua presença vidas cheias da palavra de Deus, vida cheia do Espírito Santo de Deus. Jesus quer isso. E as pessoas estão interpretando errado. Salões cheios não é pessoas cheias da palavra, não é pessoas cheias do Espírito Santo. Então precisamos tomar muito cuidado. Sabe por que acontecem erros dessa natureza? Porque as pessoas não estão cuidando da sua salvação pessoal. Nós temos responsabilidade com a salvação pessoal. Os pastores têm responsabilidade de orientar quanto à salvação pessoal, como Jesus nos orienta claramente quanto à nossa salvação, quanto aos nossos cuidados pessoais para chegarmos na eternidade com Ele. Quando nós somos crentes cheios da palavra de Deus, cheios da unção do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito de Deus, aí nós seremos instrumentos nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Nós seremos usados para ganhar vidas, mais vidas para o reino de Deus. Nós fazemos a manutenção da nossa vida na presença de Deus, tomando cuidados com azeite, com a reserva, e assim vamos ganhando mais vidas também para o Senhor. Este é o sentido da palavra que o Senhor Jesus nos dá através desta parábola. Tipos de crentes, 2, e muito bem definidos, comparando aos tipos de virgens. Glórias a Deus por essa palavra. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque nós somos dotados de inteligência, de entendimento, para ficar bem claro para nós o sentido da salvação, Senhor, o sentido dos cuidados pessoais para que andemos em santidade, em obediência, agradáveis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, opera para que sejamos sempre crentes prudentes. Livra-nos da imprudência, livra-nos do relaxamento espiritual, livra-nos do descuido pessoal para com as nossas obrigações, Senhor. Faze-nos, Senhor, zelosos quanto aos Teus mandamentos, quanto ao serviço santo que agrada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Coloca, Senhor, uma unção poderosa do Teu Santo Espírito para estarmos sempre atentos, para que nós possamos vigiar sempre quanto aos cuidados pessoais, para que não caiamos da salvação, não caiamos da santidade, mas sejamos sempre agradáveis a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada ouvinte dessa palavra, cada membro da igreja, da Tua igreja, a igreja em Cristo, Senhor, visita, Senhor, com unção de entendimento da Tua vontade. Livra-nos da vontade carnal, da vontade humana, da vontade pessoal e ensina-nos a sermos obedientes à Tua vontade, Senhor. Coloca a Tua mão poderosa sobre cada vida e abre o entendimento, Senhor.
Clareia a mente de cada um, Senhor, para que haja salvação, para que haja livramento, cura e libertação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.